Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Bolonha, MCCXIDV, e aí eu vim falar um pouquinho sobre Customer Flow para GV, né? E aí especificamente a respeito do Customer Flow para a nossa juventude, então para os EPs, para Youth. Então, só para poder explicar um pouquinho, o nosso Customer Flow ele passou por uma mudança recente, então agora entre novembro e dezembro a gente teve a reformulação do Customer Flow, que estava sendo utilizado há alguns anos já na IESEC, e aí a gente passou por essa reformulação por diversos motivos, e aí eu vou explicar um pouquinho desses motivos também, qual foi o resultado que a gente teve para o Customer Flow de GV. E aí então ele foi reformulado no Summit do Stream Team, que aconteceu com a AI, com alguns membros do Stream Team, dos 3 produtos, e de plataformas também. Então quando ele foi repensado não somente em relação ao nosso consumidor, mas também como que isso refletia diretamente nas nossas plataformas. E aí por que é importante? Porque a ESEC procura sempre ser uma organização que é voltada para o nosso consumidor, que é centralizado no consumidor, aí que é customer centric, e para que a gente faça isso, a gente precisa alinhar a jornada do nosso consumidor, a jornada que ele passa através dos nossos processos, através dos nossos sistemas, com as necessidades desse consumidor. Então a gente tem que descentralizar um pouco e modificar um pouco a maneira com que a gente molda os nossos processos hoje, baseado no que a ESEC faz, e tornar isso muito baseado no que o nosso consumidor precisa. E aí por isso que essa mudança aconteceu. Quando a gente olha para os motivos, a gente fala sobre customizar. E aí a gente precisava entender que Global Volunteer, o Global Entrepreneur, o Global Talent tem diferentes propostas de valor, tem diferentes coisas que devem ser feitas, e que ao mesmo tempo a gente também tem um consumidor que é a nossa juventude, são os nossos jovens, e a gente também tem os parceiros que são essenciais para poder fazer com que isso aconteça. E aí por esse motivo a gente teve essa mudança no nosso Customer Flow. E aí hoje a gente vai falar especificamente sobre Customer Flow para Global Volunteer. Esse é um momento de a gente falar sobre GV, e aí, para que a gente possa entender um pouco melhor qual que é a proposta desse novo Customer Flow, é que a gente consiga descentralizar alguns dos processos que estavam, de certa forma, desatualizados, em que a gente tinha muitos membros fazendo consideration e attraction e pouca gente cuidando do antigo value delivery, e que agora a gente consiga ter cada vez mais foco nas experiências, na entrega das nossas experiências e na entrega para os nossos EPs, e através de um processo de automatização de attraction e de consideration. E aí o resultado que a gente teve disso foi esse novo Customer Flow, que tem uma primeira fase, a fase de attraction, que é que quando a gente faz com que os nossos consumidores conheçam a ESEC e eles chegam até nós, se inscrevam nos nossos sistemas. Depois um processo de consideration, que é a partir do momento que ele está de fato considerando fazer um projeto pela organização, ou que ele está considerando viver uma experiência com a gente, ou seja, considerando comprar um dos nossos produtos de alguma forma, seja como parceiro ou seja como jovem. O processo de preparação, então comprei um intercâmbio, decidi fazer um intercâmbio pela organização e agora eu preciso me preparar para que isso seja possível. A experiência, então a fase de experience, que é quando ele de fato está vivenciando isso aí no dia a dia, e o pós-experience, que é quando ele já finalizou o projeto, já finalizou a experiência com a organização, e agora a gente tem que estar em contato tanto com esse consumidor, com um jovem, para conseguir feedbacks e para conseguir ver se a gente entregou tudo que deveria ser entregue, ou ir também com os nossos parceiros, para que a gente possa abrir mais oportunidades e fazer com que eles sejam parceiros frequentes da nossa organização. E aí a gente fala sobre um flow cíclico. Então a gente fala sobre um flow em que os nossos consumidores consideram fazer um intercâmbio pela ESEC, se preparam, vivem essa experiência, vivam o pós-experience, né? Tipo, reflitam sobre aquilo que foi vivenciado e que eles voltem para o processo de considerar viver uma experiência pela organização. E levando em consideração que os nossos EPs e os nossos parceiros podem sair em qualquer momento desse flow. Assim como é cíclico, ele tem várias quebras. Então, de preparation, ele pode voltar para consideration caso aconteça alguma coisa. Ou de experience, ele pode voltar para consideration. Tipo, caso antes mesmo de finalizar o projeto, de finalizar a experiência, eles já voltem a estar fechando uma experiência de intercâmbio com a organização. E aí quando a gente fala sobre o nosso Customer Flow agora, é sobre um EP que passa pelo processo de atração, então ele passa a conhecer a nossa organização. A gente fala de um EP que considera fazer um projeto, e aí especificamente para IDV, que é esse projeto agora, né, que é esse vídeo específico. É a partir do momento que ele aplicou na nossa oportunidade e que a gente está fazendo todo o processo de acompanhamento, processo de venda para esses EPs, o processo de preparação, que é quando ele está ali entre o momento que ele deu o approved dele
e o momento que ele vai vir realizar o intercâmbio. Então tem toda a parte de alinhamento de expectativas, tem a parte de preparação com o JAX, tem a parte de conseguir o visto em alguns casos, tem a parte da passagem, tem a parte de estar em contato com o host, e é um momento extremamente importante, porque nesse momento que a gente garante que os nossos EPs vão estar de fato realizando as experiências dele de intercâmbio, e que a gente consegue alinhar toda a logística da preparação do intercâmbio desse nosso consumidor. Experience, que é a partir do momento em que esse nosso consumidor começa um projeto pela ESEC até o momento que ele termina isso, e o pós-experience, que é quando a gente vai entrar em contato com esse EP para que ele preencha a nossa survey e que a gente apresente novas oportunidades para eles. E aí quando a gente fala de partners é exatamente a mesma coisa, não vou entrar muito a fundo disso, mas a gente fala sobre um parceiro que também passa por todo esse processo de atração, consideração, preparação, experiência e pós-experience com a gente, e aí a gente coloca os dois em uma interseção, em que o nosso consumidor, o nosso juventude e os nossos parceiros passam pelo mesmo processo de consideração, o mesmo processo de preparação e o mesmo processo de experiência que é compartilhada entre os dois. E aí a gente fala sobre um Customer Flow que se intercede. E aí falando sobre os produtos especificamente, a gente fala aí sobre o Global Volunteer e sobre algumas especificidades em relação aos status pelos quais esses EPs passam em cada uma dessas fases. Então, no processo de attraction, ele que antes era um visitante, se torna um open. Então, ele está entrando na nossa plataforma e a partir dali ele passa a considerar, de fato, a viver essa experiência com a organização. Então, ele sai de open e vai se tornar um aplicante. E é nesse momento que ele chega para nós, a ICX. Então, a IDV ele tem o primeiro contato com o EP a partir do momento que ele se aplicou. Depois que ele se aplicou, a gente faz todo o processo de acompanhamento até que ele seja aceito. Então, o EP vai passar por todo o processo de consideration, que vocês podem ver em outros vídeos aqui, até que ele seja aceito na nossa oportunidade. De aceito, a gente faz todo o follow-up para que ele seja approved. A partir do momento que ele está approved, a gente passa pelo processo de preparação para que ele se torne um realize. E aí precisa entender que a entrega de valor, o value delivery do nosso intercâmbio, ele acontece a partir do momento que o EP está considerando fazer um projeto. Então a gente tem sim coisas que são entregues, standards que são entregues desde o momento, desde a fase de consideration. E aí em preparation ele se prepara de fato, comprar passagem, OPS, IPS online e tudo mais. E aí a gente tem também uma oportunidade para os nossos EPs, caso aconteça algum problema, ele sai de approved para open, ou seja, ele quebrou o approved dele por algum motivo e aí ele volta a passar pelo processo de consideração, e isso é possível. Depois ele passa de realize, então a partir do primeiro dia de trabalho, ou seja, o EP chegou na cidade, depois que ele chegou na cidade ele vai ter o pickup, ele vai ter a IPS dele, e aí no primeiro dia de trabalho, no first day of work, que também é um standard, ele vai começar a experiência dele e é o momento que deve ser marcado realize, onde ele vai ficar até o finished, que é o último dia de projeto dele. E aí depois de finished, ele vai para completed e a ideia é que ele saia de completed para open. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que ele saia de uma pessoa que acabou de completar uma experiência com a organização para uma pessoa que novamente quer viver essa experiência. Só passando de novo aqui, então uma pessoa que está ali completa, recebeu os 16 standards e agora ele quer voltar a se aplicar, viver uma nova experiência pela ESEC. Seja na ESEC no Brasil, ou seja uma ESEC em qualquer lugar do mundo, mas nós temos um papel essencial para que torne isso possível. E aí então, falando sobre alguns status, a gente vê o flow agora, ele está linearmente, mas lembrem que ele é um ciclo, mas ele sai de visitante para open, open applied, applied accepted, accepted approved, approved realize, realize open, no caso de um break approved, e aí ele de approved para realize, que é uma fase que a gente precisa focar muito, ou seja, a partir do momento que o nosso EP resolveu viver uma experiência de intercâmbio com a gente precisa sim fazer um acompanhamento muito próximo dele para garantir que ele vai estar realizando. Depois de approved para realize, é realize finished, depois de realize finished, finished completed, e aí de completed ele volta para open e parte aqui para o ciclo de consideration mais uma vez. E é isso, esse é o Customer Flow para Youth dentro de GV, então qualquer dúvida, qualquer coisa vocês podem falar comigo, e aí lembrem que os nossos processos e o nosso papel como a ESEC
é garantir que o nosso consumidor vai passar pelo flow do consumidor. Ou seja, ele vai entrar lá no processo de attraction e vai passar até o momento em que ele sai ali no pós-experience da melhor maneira possível e de acordo com suas necessidades. Então, os nossos processos e o que a gente faz hoje como IDV da ESEC no Brasil precisa garantir que esse consumidor vai passar por esse flow da melhor maneira possível. É isso, gente. Muito obrigado. Aí tá o meu nome, o meu contato. E aí preencham aí o questionário e vamos lá nos tornar experts na Customer Experience e entregar um serviço muito bom para os nossos consumidores e entregar experiências completas. Até mais. Tchau, tchau.